nós vamos escolher um tema aí em razão da semana, ser uma semana de memória às vítimas de acidente de trabalho, né? O dia é dia 28, propriamente dito, mas nós resolvemos antecipar isso para o dia 25 para a gente bater um papo e ser uma semana de reflexão. Para aqueles que não conhecem, o Dr. André é advogado especialista em direito previdenciário, o Dr. Denner é advogado especialista na área trabalhista e o Dr. Volpe também é um especialista, um advogado, né, que atua aí no ramo de consumidor e demais áreas. E a gente acredita que esse tema pode acrescentar para todos, né, cada um tendo a sua visão, um aspecto técnico, mas por que nós resolvemos fazer essa live? Só para vocês entenderem. Nós queremos demonstrar para as pessoas, independente de qual ângulo que esteja, seja empregador ou seja trabalhador, que é possível, né, você entender um pouco mais sobre isso e, consequentemente, se precisar, às vezes, de uma prova, algum aspecto, né, relacionado ao direito em si, você consiga demonstrar. Eu não sei vocês, mas eu acho que o processo ele corre em cima de provas. Sem provas a gente não consegue nada, né? Então, sejam todos bem-vindos aí. Obrigado. Obrigado. Acredito que essa questão envolvendo acidente de trabalho, uma coisa que eu gostaria de saber, deixar definido para quem está assistindo, é a diferença entre acidente de trabalho e o auxílio-acidente. Quando o que vai acontecer necessariamente, quem sofre um acidente no trabalho, ele terá direito ao auxílio-acidente, ele vai ter direito ao auxílio-doença. São coisas que são muito nebulosas, né? E que principalmente você, André e Denner, precisam responder, né? Sim. Perfeito. E só para pegar o gancho, então, no que o Fernando mencionou, doutor André, qualquer tipo de acidente, seja no trabalho, ou, um exemplo, no trânsito, indo para o trabalho, né, acidente de percurso, a pessoa que está nessa condição, ela consegue receber algum benefício do INSS ou não? Bom dia para todo mundo, né? Obrigado pelo convite. É o seguinte, a questão de acidente, quando se fala na questão previdenciária, ele transita também na esfera trabalhista. Então, quando se fala em acidente, aqui eu estou falando de acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza. Basta a pessoa ter registro em carteira de trabalho e ser empregado, ou estar na condição de segurado do INSS. Então, aqui, a condição de segurado do INSS ele é mais abrangente a alguns benefícios. A questão que o Dr. Fernando falou, do auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele é um benefício previdenciário concedido pelo INSS para os segurados do INSS que sofreram qualquer tipo de acidente. Ou seja, ele é aberto. E dentro dessa questão está enquadrado o acidente de trabalho. Então, o que seria o acidente de trabalho? O acidente típico, que é o que a gente mais conhece, que é amputação, esmagamento, uma torção, um acidente de trajeto indo ou voltando do trabalho, e também, o mais importante, que também é interessante destacar, as doenças relacionadas ao trabalho. O que isso quer dizer? Se a pessoa está trabalhando e acaba desenvolvendo uma doença relacionada ao trabalho, vamos jogar de uma outra maneira, se a pessoa não estivesse exercendo aquela atividade, a pessoa ia ter aquele problema? Então é essa análise que precisa fazer. Uma costureira, por exemplo, um metalúrgico, uma pessoa que faz movimento repetitivo, braço levantado há muito tempo, faz um movimento de tronco repetidamente várias vezes ao dia, desenvolve um problema na coluna, um problema no ombro, um problema no cotovelo. Essa doença que tem relação com o trabalho também é equiparada, também é considerada um acidente de trabalho, e as pessoas não sabem disso. Então, para destacar bastante, o acidente típico, que é o esmagamento, a amputação, o acidente que a gente conhece, não tem como o empregador, o patrão, se esquivar, porque o funcionário foi para o hospital. O funcionário teve que ir para o hospital.
Agora, quando é uma doença relacionada ao trabalho, é aí que vem a parte mais importante. O trabalhador, ele vai segurando, ele vai evitar de comunicar ao chefe as dores. Porque ele sabe que ele é o elo mais fraco dessa linha. Então, o que o trabalhador faz? Ele vai contendo aquela dor, ele vai segurando aquela dor, porque ele não quer passar para o chefe. E essa doença que ele tem tido, que vai se agravando, é considerado também uma doença ocupacional. Por esse motivo, a empresa é obrigada a abrir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E os trabalhadores não sabem disso. Essa questão da doença que você está mencionando, existe a doença que ela aparece de imediato, em razão do fato típico, igual a gente está comentando, o acidente, uma pontualidade, e existe aquela que, com o tempo, ela vai aparecer, ela vem para a vida da pessoa, né? E normalmente isso pode acontecer quando a pessoa já saiu da empresa. Às vezes ela trabalhou lá e ficou 10, 15 anos naquela empresa fazendo aquele movimento, né, repetitivo, forçado, carregando peso em desacordo com aquilo que a lei determina, né, prevê como uma questão de segurança e saúde do trabalhador, e isso aparece depois que ela saiu de lá. Aí a grande questão que eu gostaria que você me esclarecesse nesse ponto é o seguinte: se eu sair da empresa hoje e daqui 4 meses essa dor aparece, tá? Eu posso requerer algum tipo de benefício para o INSS, mesmo não estando trabalhando mais naquela empresa? Uma vez o trabalhador, ele é segurado do INSS. Estou me referindo aqui à questão de trabalho formal, que existe carteira de trabalho, existe a formalização. Eu não estou me referindo aqui à informalidade. Estamos tratando da questão da formalidade, carteira de trabalho. Uma vez ele foi demitido da empresa, ele tem um período de graça, um período de 1 ano de afastamento da empresa, que ele não vai estar trabalhando na empresa, ele vai estar desempregado. Porém, os efeitos do INSS ainda vão usufruir em cima do trabalhador. Então, o trabalhador ainda estará, no mínimo, 12 meses surtindo os efeitos como se ele fosse segurado. Então, a questão de seguro de carro. Vamos pegar um exemplo do seguro do carro. Você não paga, você não tem direito ao benefício concedido pela seguradora. No INSS, por uma questão social, por ser um seguro social, esse período, mesmo o trabalhador sendo demitido, mesmo ele estando desempregado, estende por pelo menos, no mínimo, 12 meses. Os efeitos como se ele ainda fosse segurado do INSS. Se durante esse período ele sofrer um acidente ou ter um problema qualquer, ele pode se afastar do auxílio-doença. Então é no mínimo 12 meses. Existem outras questões aqui, que a gente não vai entrar agora no mérito, porque é um pouco mais detalhado, né? Mas por cima é exatamente isso. No caso, vou trazer um pouco para o Dr. Denner. Dr. Denner, aspectos envolvendo doença do trabalho, ele mencionou, né, a questão dos acidentes, lesões físicas. Sim. Nós estamos num cenário hoje diferente. Nós estamos vendo que doenças psicológicas tomaram outras proporções, inclusive se tornou reconhecido, né? Como um exemplo, depressão, ansiedade, coisas do gênero, se tornou reconhecido como uma doença do trabalho. Como que um trabalhador ele consegue perceber que ele desenvolveu uma doença, esse tipo de doença psicológica no ambiente de trabalho? Bom, antes de responder a sua pergunta, Roberto, é interessante eu trazer alguns dados. O Brasil, entre os países do G20, ele é o segundo país com mais índices de acidente de trabalho. De 2020, no período de 2020 a 2021, houve um aumento de cerca de 30% nos casos. Isso se dá por diversas circunstâncias. Mas a maioria delas, uma falta de treinamento dos funcionários para uso de IPI, né? A própria falta, muitas vezes, de conscientização de alguns colaboradores no que toca a perceber a importância
ter o IPI. Alguns trabalhadores são reticentes, criam uma certa resistência para o uso, né? Então, esses são alguns dos fatores. A falta de conscientização, a falta de treinamento estão entre um dos maiores fatores. Agora, indo direto à tua pergunta, eu acho que, ultimamente, a gente está vivendo num mundo um tanto acelerado, né? As pessoas, muitas vezes, sobrecarregadas, estressadas, ansiosas, e, em muitas vezes, esse contexto, essas síndromes, se dá com relação às funções exercidas do trabalho. Por exemplo, uma cobrança extremamente assintosa do encarregado, uma cobrança que constrange o colaborador, que leva o colaborador à humilhação na frente dos seus pares ou na frente de clientes, etc, etc. Pode sim levar a doenças como ansiedade, depressão, o excesso de trabalho sobre uma determinada pessoa pode levar ao esgotamento, que a gente está chamando aí de síndrome de Burnout, né? E tudo isso, todo esse contexto, pode, assim como muito bem disse o doutor André, pode ser equiparado a acidente de trabalho, né? Toda essa doença adquirida, doença de ordem psicológica, a gente vem percebendo um crescimento substancial, de modo muito particular, em razão também da pandemia. Nós estamos comentando a questão da doença psicológica, né? Infelizmente, a situação hoje tomou proporções que ficam complicadas até, às vezes, de você comprovar uma relação da doença psicológica com o trabalho desempenhado. Porque existe uma pressão social tão grande. Eu já presenciei contexto de funcionário que está passando problemas em casa e, em razão disso, desenvolveu problemas psicológicos e isso refletiu na empresa, né? Sim. E, em razão desse contexto, inclusive, a gente dá assistência para algumas empresas, a empresa fala, olha, o funcionário aqui está tudo bem aqui dentro, mas ele quer sair daqui porque ele está com os problemas, então ele quer ficar em casa se tratando e recebendo o seguro-desemprego, né? Então a gente percebe que o problema ele vai tanto para o lado do empregado, né, quanto do lado da empresa, porque o que a empresa faz com um funcionário que está com problemas psicológicos? Existem aqueles que querem se tratar e existem aqueles que querem deixar. Né? Até porque existe um preconceito de tratamento psicológico. Então eu queria saber do Luiz Fernando. Luiz Fernando, o que você acha nesse cenário? Uma empresa que está com um trabalhador que precisa do tratamento, mas ele não quer o tratamento. O que você acha como um empresário pode, né, resolver a situação? Eu até iria passar essa questão para eles, para como diferenciar o funcionário que está com problemas psicológicos externos que não tem qualquer ligação com o trabalho interno, mas o que está externo está refletindo dentro do ambiente de trabalho. Como que consegue se separar isso, principalmente, Denner? Nesse caso, vai haver, logicamente, uma queda de rendimento no trabalho. E se esse aspecto psicológico que ele está adquirindo fora, vamos pensar em várias situações, mas talvez a doença mais famosa, que é a depressão. Como isso se reflete e como pode ser combatido dentro do ambiente de trabalho? Porque, vamos lá, existe a possibilidade desse funcionário demitido entrar com uma ação trabalhista e, inclusive, pedir danos morais contra o empregador. Como se distinguir essa situação? Bom, é evidente que fatores externos, como bem disse, podem influenciar na saúde psíquica do colaborador. Agora, é claro que se um colaborador apresenta para a empresa um quadro de depressão, seja ele
tendo ligação com o seu trabalho ou tendo ligação com fatores externos e mesmo assim for dispensado, pode a justiça entender como uma dispensa discriminatória, né? A legislação trabalhista, a própria Constituição Federal, ela traz com muita clareza o princípio da função social da empresa, né? A empresa não pode se limitar apenas e tão somente a ser um instrumento para obtenção de lucro através dos seus colaboradores. Mas em casos como da depressão, por exemplo, o exemplo mais clássico, é preciso que se tenha dentro da empresa uma investigação, né, através do seu RH, através dos gestores, através dos seus encarregados, para que se constate se está havendo algum tipo de abuso por parte de algum encarregado, porque a maioria dos abusos que geram essas doenças psíquicas estão mais ligados a uma má gestão de encarregados, né, de gerentes, eu costumo brincar de síndrome do Capitão do Mato. A síndrome do Capitão do Mato. Às vezes, do Capitão do Mato. O Capitão do Mato, o Capitão do Mato, ele era um negro na época da escravidão que ganhava um certo status perante o senhor de engenho para justamente perseguir os outros negros. Era uma coisa paradoxal. Era um negro perseguindo outro negro. Por causa do status que ele ganhava na frente perante o senhor do engenho. E a gente vê isso muito nas empresas, encarregados e gerentes, que às vezes têm atitudes que o patrão não teria. Né? Que o patrão, o dono da empresa mesmo, não teria. Então, é preciso, para que se diferencie, é preciso que a empresa use da sua função social e, no mínimo, investigue o contexto em que esse colaborador está sendo submetido, né? Para se constatar se realmente, se diferenciar, se realmente há um fator preponderante de questões internas da empresa para a saúde mental do colaborador, ou se o fator preponderante é questões externas mesmo, né? Eu vou só aproveitar o que o Roberto tinha mencionado. Se a empresa constata que ele está com um problema psicológico, ela oferece o tratamento e a pessoa se recusa. E aí? Aí é uma questão que como o Roberto disse... Poderia agora, olhando pelo lado da empresa, fazer uma dispensa por justa causa? Por justa causa, poderia se falar talvez em justa causa, porque a empresa está cumprindo com o seu papel de manter a saúde, né, do ambiente de trabalho. E o colaborador resiste, né? É muita discussão envolvendo a vacinação com relação ao Covid. Né? Isso que você falou pode dialogar com o entendimento predominante dos tribunais trabalhistas com relação à dispensa por justa causa do trabalhador que resiste a se vacinar. Por quê? Porque a empresa tem o dever de manter a saúde do ambiente de trabalho em ordem, né? De forma que, se o trabalhador resiste de forma reiterada a um tratamento que possa ajudá-lo a superar a depressão, a ansiedade, talvez poderia se falar numa dispensa por justa causa, baseado na questão, do dever da empresa. Eu acho que isso pode até respingar, depender do contexto, na desídia, né, do trabalhador, porque tem trabalhador ali que faz um serviço meia boca. E fazer o serviço meia boca pode justificar uma demissão por justa causa. Lógico que a justa causa não vai ser aplicada de bate-pronto. De imediato, lógico. Mas eu acho que se a empresa demonstrar todo esse contexto,
eu acho que até pode se respingar na qualidade do trabalho que a pessoa faz, eu acho que aí sim ela pode demiti-la. André, o aspecto, nós estamos falando aqui, puxando o gancho do que o Denner comentou, a questão da doença psicológica. Essa doença psicológica, um exemplo, é o esgotamento mental, o esgotamento do trabalho, né? Hoje tem muito afastamento, a pessoa consegue um auxílio acidente, ela consegue um auxílio doença. Como que fica nesse contexto, no aspecto doença emocional, psicológica? É o seguinte, a questão de doenças ocupacionais ou doenças relacionadas à questão psiquiátrica, elas precisam ter um marco inicial, precisa ter um marco temporal. Isso é importante destacar, porque as doenças, de forma geral, elas vão se agravando com o tempo. E muitos empregadores, muitos patrões, eles observam e eles sabem, muitas vezes, quais são as atividades que costumam ter problema relacionado à doença ocupacional. Então, por exemplo, a área de metalurgia e a área de costura, né? As mulheres, principalmente, que trabalham na indústria da costura, na indústria também moveleira, existem atividades que acabam exercendo sobre o trabalhador posições forçadas e movimentos repetitivos. De qualquer jeito, este trabalhador, com o tempo, vai desenvolver doenças relacionadas ao trabalho. Ele precisa ter um marco temporal, ele precisa ter uma prova ou um afastamento no trabalho, que seja por menos de 15 dias, ou algum tipo de comprovante, através de um e-mail, através de uma mensagem no WhatsApp, que comprove que ele está desenvolvendo uma doença relacionada àquele trabalho. Então, o que é muito comum acontecer? Durante a atividade de trabalho, aquele trabalhador começa a sentir as dores, ele não comunica a ninguém, porém o supervisor, porém o patrão toma conhecimento que aquele trabalhador não está conseguindo exercer aquela atividade com a mesma eficiência que antes. Muitas empresas fazem o quê? Na primeira oportunidade, demite o funcionário. Nessa demissão, não existe um marco temporal, porque esse trabalhador em nenhum momento comunicou por escrito o supervisor ou em nenhum momento ficou afastado. Antes, vamos lá, afastado por 2 dias, 3 dias, por exemplo, ele precisa ter um comprovante de que ele comunicou à supervisão, à empresa. Então vamos pensar num cenário de um trabalhador que ele trabalha numa linha de produção e ele desenvolve um problema de túnel do carpo, um problema no pulso de pegar peso, um movimento repetitivo. A partir do momento que o patrão manda ele embora, vai ficar difícil para esse trabalhador provar que aquela doença foi adquirida e foi desenvolvida na empresa. Por quê? Porque ele não ficou afastado no auxílio-doença, ele em nenhum momento consegue provar que ele mandou um e-mail ou uma mensagem para o supervisor. Então, o que ele precisa fazer, a partir dos primeiros sintomas, manda um WhatsApp para o supervisor, manda um e-mail para o supervisor. Ô fulano, eu estou com algumas dorzinhas aqui, eu estou te comunicando, só para te avisar, mas estou indo trabalhar. Tá? Essa é uma questão importante que precisa ficar registrado aqui. É preciso ter um marco temporal. Doenças ocupacionais que envolvem as doenças ortopédicas ou até mesmo as doenças psiquiátricas. Dentro das doenças, existe também a questão do nexo técnico epidemiológico, conhecido como NTEP. Algumas atividades têm algumas doenças correlacionadas a ela. Então, por exemplo, quem trabalha em banco, quem trabalha em atividade que existe uma cobrança de apresentar resultado, nesse nexo técnico epidemiológico, existe a suposição de que essa pessoa pode desenvolver doenças relacionadas à questão de síndrome do pânico, síndrome de Burnout. Então, existem algumas correlações, doença e trabalho. A pessoa que trabalha na costura vai desenvolver problemas ortopédicos, coluna, ombro, punho e cotovelo. Quem trabalha, por exemplo, em carro forte,
questão de segurança em banco, quem trabalha no banco tem maior incidência para desenvolver problemas psiquiátricos, devido às pressões, devido à questão de estar alerta 24 horas. Então, essa comprovação precisa começar através de um médico e através de uma comprovação por escrito para o supervisor da empresa. Isso para o trabalhador se resguardar. Para ele ter como comprovar que esse fato, né? Que ele como comprovar. Porque se o supervisor, no primeiro momento que o supervisor perceber que aquele trabalhador que exerce uma atividade repetitiva, forçada, se manifestar com sintomas de dores e ele mandar ele embora, e esse trabalhador não tem nada que comprove, ele sai com uma mão na frente e uma atrás. Então, o que pode salvá-lo é o nexo técnico epidemiológico. Vai verificar se a atividade tem relação com aquela doença. Só que mesmo assim, se ele não tiver nenhuma mensagem, nenhum afastamento, nenhum atestado que comprove que informou o supervisor, fica difícil de provar. E isso... André, deixa eu pegar o gancho aqui, senão depois eu vou acabar esquecendo. Você está falando toda hora de trabalhador e segurado, né? Sim. Mas aí me surgiu uma dúvida. Você falou do segurança de carro forte, mas vamos pensar no policial militar. O policial militar, eventualmente, teria direito também a um auxílio acidente, por ter contraído alguma doença psicológica? Os servidores públicos estaduais e até mesmo os municipais, em alguns casos, eles possuem regime próprio. No caso, os policiais, de forma geral, policial civil, da polícia científica, a questão do IML, os policiais militares, eles possuem regime próprio. No estado de São Paulo, é o regime próprio chamado SPPREV. Nestas condições, eles não são subordinados ao regime geral, que é o INSS. O que precisa ser visto existe previsão legal dentro da SPPREV, do servidor público do estado de São Paulo? Ao meu ver, existe essa previsão. Tá? Eu já ouvi colegas dizerem que existe essa previsão dentro do regime interno da SPPREV. Só que eu, particularmente, desconheço. O que eu posso falar com total certeza é que no regime geral de Previdência Social, que é o INSS, existe uma previsão legal chamada auxílio acidente, que é uma previsão legal para as pessoas que exerceram ou tiveram algum tipo de problema relacionado ao trabalho ou não. Então, um acidente típico no trabalho, ou um acidente jogando futebol, um acidente em casa, um acidente de férias, que é o acidente típico, que é uma amputação, uma torção, um esmagamento, perdeu a ponta do dedo, a pessoa não consegue levantar o braço devido ao movimento repetitivo, e também as doenças de qualquer natureza. Foi trocar uma lâmpada em casa, caiu, machucou a perna. Neste caso, quem é segurado do INSS tem direito ao chamado auxílio acidente, que é uma indenização mensal pago para o trabalhador vindo do INSS, não é o patrão que paga. Tá? As pessoas desconhecem esse direito e a pessoa recebe esse direito até o dia que se aposentar. Mesmo estando desempregado, não perde direito a esse benefício. André, hoje nós pegamos aí uma era que muitas pessoas estão trabalhando por conta e muitas pessoas estão recolhendo o INSS por conta. A minha pergunta é o seguinte: um trabalhador autônomo que faz o recolhimento e desenvolve um problema psicológico relacionado ao trabalho, né? Ele tem direito ao auxílio acidente ou auxílio doença? A pessoa que trabalha por conta. A questão do auxílio acidente, Roberto, ele é muito restrito e, infelizmente, houve uma falha na legislação. Ao meu ver, uma falha na legislação. Existem outros debates, juristas debatendo sobre essa questão, mas, ao meu ver, houve uma falha na legislação sobre a questão do auxílio acidente. O benefício previdenciário do auxílio acidente abrange algumas categorias de segurados. Dentre elas, o empregado avulso, né, o trabalhador avulso, o especial, porém, os autônomos ou quem é MEI não tem direito ao benefício previdenciário do auxílio acidente. Tá? Mas ele consegue o auxílio doença ou não? E ele consegue o auxílio doença. O auxílio acidente é para todos. Já o auxílio acidente não. Por isso que, ao meu ver, foi uma falha na legislação.
Uma falha grosseira na legislação, porque todos aqui, todos nós, somos iguais perante a lei nessa questão previdenciária. Se eu pago o INSS, logicamente que eu teria que ter direito ao benefício previdenciário do auxílio-acidente. Então vamos supor, eu sou MEI, eu sou um advogado na sociedade unipessoal e eu pago, eu contrato uma secretária. A secretária, no primeiro dia de serviço, ela sofre um acidente, ela tem direito ao auxílio-acidente. Eu não tenho direito ao auxílio-acidente, mas eu tenho direito ao auxílio-doença. Ela, minha secretária, tem direito ao auxílio-doença e o auxílio-acidente. E eu somente ao auxílio-doença. É uma falha grosseira aí na legislação. Eu quero até, então, aproveitar esse gancho teu para trazer uma pergunta para o Denner, porque é muito comum ver situações em que o trabalhador sofre um acidente, mas não está registrado. E aí a gente pode falar de um acidente pontual, e nós podemos falar das próprias doenças ocupacionais relacionadas ao estado psicológico, né? Nessa situação, o que um trabalhador pode fazer para buscar aquilo que ele tem direito? Porque, pelo que o André nos explicou, se você não tem o registro na carteira, logo você não consegue um benefício no INSS. Nesse contexto, como conduzir essa situação, né? É uma situação que o trabalho informal, né, sem registro em carteira, infelizmente vem ganhando contornos aí no Brasil de quase regra, né? E, como é sabido, a legislação trabalhista, você trouxe muito bem, obriga a empresa a anotar na carteira do funcionário, né, do colaborador, para que justamente ele possa acessar os seus direitos. Entre eles, os auxílios, etc. e tal. E eventual também estabilidade decorrente, estabilidade do emprego decorrente de acidente de trabalho, né? Seja ele acidente típico, seja ele acidente por equiparação, né? Que é a questão das doenças ocupacionais, etc. Então, o que o trabalhador nesse contexto ele pode estar fazendo é de imediato procurar a Justiça do Trabalho para ver reconhecido esse vínculo de emprego, entendeu? A falta de anotação em carteira, pelo menos de forma formal, impede a estabilidade porque não se reconhece que aí há um vínculo de emprego perante a lei, né? Então, o que o trabalhador de imediato ele tem que fazer, ele tem direito, é buscar o judiciário para ver anotada a sua carteira, narrando ao mesmo tempo o acidente que sofreu durante o tempo de trabalho, para assim buscar na esfera trabalhista a estabilidade, a gente chama de estabilidade acidentária. E a gente percebe que a falta do registro na carteira, ela traz um prejuízo enorme para o trabalhador, porque, eventualmente, um acidente, a gente já presenciou circunstâncias em que a pessoa trabalhou 3 meses, 4 meses sem registro, sofreu um acidente, ficou de cama e está de cama até hoje, e sabe das consequências que isso traz, né? E tem a questão do problema para o empregador, para o empresário, né? Por quê? A pessoa, a partir do momento que ela, primeiro, não tem anotação na carteira, além de ser uma infração administrativa, tem que pagar multa. O Estado pode, a depender do valor aí, chegar até 3 vezes o salário mínimo da região, né? Tem que recolher o INSS que ficou para trás, com multa. Fundo de garantia, com multa. Né? E aí traz todos esses prejuízos. E aí tem ainda o aspecto envolvendo a responsabilidade relacionada ao acidente. Muitas vezes eu percebo que tem patrão que fala assim, mas ele sofreu o acidente porque ele foi imprudente. Ele que provocou a situação. Né? Perfeito. E em razão disso, as pessoas acham que a empresa está 100% isenta. E não é todos os contextos que o empregador sai isento dessa, né? Pois não, André. Exatamente. Deixa eu aproveitar esse gancho e contar a história de um cliente
que é exatamente com base nisso que você falou, doutor Roberto. Devair perdeu a pontinha do dedo em 96. Ele trabalhava na marcenaria. Lembra que eu falei do nexo técnico e epidemiológico? A marcenaria é uma atividade de risco que afeta principalmente as questões ortopédicas. Ele tinha 18, 17, 18 anos. E eu, conversando com ele, a porteiro de um prédio, eu perguntei para ele sobre o que tinha acontecido, e ele falou para mim que ele havia perdido a ponta do dedo trabalhando na marcenaria. Ele sofreu um acidente de trabalho e foi para a Santa Casa. Chegou na Santa Casa, o patrão colou na Santa Casa, colou nele. Falou, Devair, viu, fica quieto, não fala nada para ninguém, você vai acabar me ferrando, cara. A empresa é pequena, tal. Bom, resultado. Expliquei para ele sobre o direito previdenciário, porque aqui o que é legal é o seguinte, a questão previdenciária e a questão trabalhista, elas se misturam. Uma, muitas vezes, não depende diretamente, mas depende diretamente. Então, um laudo que foi... Dialogam. É uma coisa meio... curioso, né? Porque um laudo trabalhista, que foi criado na trabalhista, pode ajudar na previdenciária e vice-versa. Só que tem as suas peculiaridades. E o caso do Devair, expliquei para ele, ele falou para mim, doutor, mas já caducou, já prescreveu, isso foi em 96. Eu era moleque, meu patrão chegou em mim, me deu uma grana, tal, eu aceitei, e beleza, eu falei, Devair, você tem direito ao auxílio acidente. Expliquei para ele ficou me ouvindo, tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vai na Santa Casa, pega o prontuário médico. Ele nem ficou afastado no auxílio doença, para você ter uma ideia. Ou seja, não existiu marco temporal, lembra que eu falei? Sim. Ele foi para Santa Casa, tal, mas ele ficou quietinho lá, tal, beleza. Veio o prontuário médico. No prontuário médico tinha um carimbo em vermelho escrito acidente de trabalho. Nossa. Foi o que salvou o cara. O patrão morreu, a empresa faliu, nem existe mais, virou fumaça. Foi o que salvou o cara. E ele nunca imaginou que no prontuário poderia existir uma comprovação tão séria, um carimbo dizendo acidente de trabalho. E foi o que eu consegui, foi salvo o caso dele. Então, assim, o trabalhador, como ele é o elo mais fraco dessa linha, porque o patrão tem muitas vezes uma assessoria jurídica, o patrão muitas vezes ele está sendo assessorado por alguém que tem um pouquinho de conhecimento, o funcionário já não. Por isso que a orientação vinda de um advogado trabalhista previdenciário é de extrema importância, porque salva a vida do trabalhador. Esse benefício do auxílio acidente por Devair vai trazer para ele segurança e conforto para ele e para a família. Um direito que ele perdeu a ponta do dedo, que o INSS não deu para ele, porque ele não foi INSS. Mas se ele fosse hoje, o INSS não ia conceder, porque faz tempo. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir o benefício. E é interessante, pelo que você está comentando, que poucas pessoas sabem, quando nós estamos falando de prescrição, poder o direito de entrar com ação. Fala assim, depois que você saiu da empresa, você tem 2 anos para entrar com ação contra a empresa, senão caduca, né? O pessoal fala assim, caducou. Isso. A gente chama isso de prescrição no direito. Só que é o seguinte, quando nós falamos de anotação na carteira de trabalho, não existe prescrição. Perfeito. Você pode entrar, e isso poucas pessoas sabem, que você pode entrar só para pedir o reconhecimento para eventualmente lá na frente, um exemplo da entrada num benefício, no auxílio acidente. Perfeito. Então, às vezes você sofreu um acidente há 10 anos atrás, não tinha anotação na carteira, mas você consegue comprovar que trabalhou naquela empresa. Se você tem testemunhas e provas, né, a pessoa pode acionar a empresa, ela não vai receber nenhum valor de condenação financeira, mas o juiz vai falar, olha, realmente você trabalhou, e a pessoa vai poder ir até o INSS, eventualmente, e requerer um benefício. Dentro dessa situação... Pode falar, Fernando. Você ia comentar alguma coisa? Então, sim, vocês estavam falando do acidente de trabalho. A questão, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar de moto, ela está mais propícia a sofrer um acidente. A questão é, durante o trajeto que ela está indo... São 2 perguntas, tá? Durante o trajeto que ela está indo para o trabalho e ela sofre um acidente, isso gera alguma prejudicialidade à empresa? Por que eu estou perguntando isso? Saiu ontem, eu até fui abrir um notebook aqui, porque eu não tinha lido, eu só tinha visto a matéria. Uma mulher que estava voltando do trabalho, a gente não conhece o processo, então eu só estou
replicando o que eu li, e no meio do caminho ela fala que ela foi atacada e estuprada por um homem, na volta. Teve uma questão que eu li aqui rápido, que ela falou que ela deveria pegar 2 ônibus para retornar. Na verdade, naquele dia ela pegou um ônibus, só que no termo de solicitação de passe, ela só tinha pedido um benefício. Simplesmente uma ida e uma volta, e não 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar, para ficar mais claro. A questão essa questão do acidente sofrido durante o trajeto, tanto para ir como para voltar, é considerado acidente de trabalho? Doutor Dênia. Doutor Dênia? Uma bola para você. Sim. Isso ficou um pouco polêmico depois da reforma trabalhista, em que as horas de percurso foram desconsideradas como tempo à disposição do trabalhador. Tempo à disposição do empregador, né? Tempo à disposição da empresa. Mas via de regra, o que a gente vem percebendo, o doutor André pode até confirmar, é que o chamado acidente de percurso, né, tem sido levado em conta no sentido de casa-trabalho. Esse acidente de percurso tem sido levado em conta como acidente de trabalho, inclusive o trabalhador podendo até acessar alguns benefícios, né, doutor? Sim, perfeito, exatamente. E olha que questão interessante. Para a Previdência Social, pouco importa se o acidente tem relação com o trabalho ou não. Olha que interessante. Para a Justiça do Trabalho, o acidente tem que ter relação com o trabalho, né? Isso é fato. Eu não vou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho se o acidente não tem relação com o trabalho. Mas na questão previdenciária, pouco importa se o acidente é de trabalho ou não. A questão que nem eu falei agora há pouco, né? A questão previdenciária transita na trabalhista, né? Elas se misturam, são correlacionadas. O que também precisa deixar claro é que uma briga no trabalho, um atentado no trabalho, um incêndio no trabalho, um alagamento no trabalho também é considerado acidente de trabalho. Eu tenho uma cliente, Andréia, que ela tem problema de uma síndrome dos ossos. Ela tem apelidado vulgarmente como síndrome de ossos de vidro. Ela estava indo caminhando para o trabalho, ela estava na frente do supermercado, ela chutou uma pedra, ela quebrou as 2 pernas. Ela tem um encurtamento da perna direita e a perna maior acabou fraturando depois do tornozelo. Indo trabalhar, acidente de trajeto. Porque quando a gente fala acidente de trajeto, me veio o quê? Acidente de moto, acidente de carro. Mais um acidente dentro do ônibus. Eu estou caminhando, indo para casa, eu fui estuprada, eu fui estrangulado, eu tive algum problema no meio do caminho, um cachorro me mordeu e tudo mais, é considerado acidente de trabalho. Então, na questão previdenciária, pouco importa. O direito do trabalhador está caracterizado quando? Tem um acidente, é segurado do INSS, beleza, tem direito a alguns benefícios do INSS. O que precisa ver é a diferença na trabalhista, que tem aí o prazo prescricional e tudo mais. Você vê interessante o que você está comentando, porque na Justiça do Trabalho, eu já vi diversas decisões em que, assim, o trabalhador, ele está indo para casa, ele está voltando, mas ele desvia o trajeto para passar num boteco, passar no mercado, para passar na casa de um parente, coisas do gênero, e nesse desviar do trajeto acontece o acidente, né? E eu já vi inúmeras decisões isentando na esfera trabalhista a empresa, nesse caso, não considerou, né, para fins trabalhistas, o acidente de trabalho. Em contrapartida, pelo que você está nos dizendo, isso pouco importa para o INSS. Se a pessoa desviou o trajeto dela para fazer qualquer outra coisa, para fins do auxílio acidente, ela consegue receber, né? Para você ver uma outra questão curiosa, algumas questões da lei trabalhista, elas têm origem na previdenciária. Então, a questão do nexo técnico, epidemiológico, o próprio acidente de trabalho, ele tem previsão dentro da lei previdenciária.
Então, elas transitam entre a trabalhista e a previdenciária. E como essa semana é uma semana referente à semana dos doentes de acidente de trabalho, as vítimas de acidente de trabalho, a live ela é de extrema importância porque ela leva conhecimento justamente ao trabalhador, que é o elo mais fraco. E ele muitas vezes não sabe dessa questão, porque que ele acha? O que ele pensa muitas vezes? Eu sou sindicalizado, o sindicato vai me orientar. Não orienta, não informa. Eu vou contratar muitas vezes aí uma assessoria jurídica de um sindicato, de uma associação. Não orientam, eles não sabem. Então, o trabalhador ele fica à mercê. Eu tenho diversos casos. Tem uma segurada de Novo Horizonte que ela ficou cega em 2012, bateu um galho de laranjeira, ela era agricultora, ela era empregada rural, ela perdeu o olho colhendo a laranja em 2012, ela entrou com uma ação trabalhista e ganhou. A usina Santa Estiva em Novo Horizonte, ela ganhou a ação trabalhista, ganhou 30 mil reais. Hoje ela está com 62 anos, com uma aparência de 90, sem um olho. Fiz contato com o sindicato em Novo Horizonte, a presidenta do sindicato foi super arrogante comigo, porque ela nunca ouviu falar do auxílio acidente. Mas eu perguntei para ela, ô fulana, a questão não é com você, a questão é com os advogados do sindicato. Por que no dia que ela foi no sindicato, que ela era sindicalizada, os advogados do sindicato não orientaram a fulana de que ela tem direito ao auxílio acidente, porque ela ficou cega? Então, olha a questão, sendo analfabeta, cega de um olho, já foi atropelada 2 vezes, porque quem perde um olho perde noção de profundidade. Ela foi atropelada atravessando a rua, porque ela achou que o carro estava longe, estava perto. E o sindicato não orientou, os advogados não orientaram o sindicato. Então, essa live, essa orientação que a gente está passando, é de extrema importância, porque a gente está levando conhecimento justamente para o elo mais fraco. Porque o patrão tem lá o advogado, tem a assessoria jurídica. E o empregado não tem. Infelizmente não tem. Eu ousaria dizer, André, que o grande empresário tem. O micro e o pequeno empresário não tem. Isso, também, exatamente. Porque assim, a gente percebe que muitos eram trabalhadores até então, fez uma reserva de emergência, fez um valor ali e estão tentando montar um negócio e a gente percebe que eles não têm noção das responsabilidades, né? Eu acho que muitas vezes, eu estou falando do pequeno, ele não consegue mensurar as responsabilidades que uma empresa tem. Ele simplesmente, como todo qualquer brasileiro, ele abre o negócio e vai tocando e vai aprendendo ali, vai sambando, vai na raça, né? Ele vai vendo como que é a vida do empresário. Então, que não é fácil, nem para o empregado, nem para o empresário, que tem as consequências para tudo, mas eu acho que esse é um ponto que se as pessoas querem tanto ser trabalhadores quanto empregadores, eles têm que se instruir, porque a maior arma que a gente tem hoje é o conhecimento, né? E o conhecimento é uma coisa que pode diminuir o prejuízo de uma empresa e pode, inclusive, amenizar problemas na saúde do trabalhador. Por que eu digo isso? Um trabalhador que cuida da saúde mental e da saúde física, ele tem menos risco de ser afastado pelo INSS. A gente vê que muitos acidentes acontecem em razão de imprudência. A pessoa não estava com a cabeça ali naquele momento, estava pensando em outras coisas e tal. Isso interfere na responsabilidade da empresa diretamente? Não. Mas a própria pessoa, eu sempre falo isso, que o que perde com um acidente de trabalho, a empresa perde dinheiro, o trabalhador perde a saúde. E isso não tem preço. Porque por mais que você vá receber uma indenização, porque você perdeu um dedo, ou está com uma doença psicológica, quem sofre diretamente os efeitos disso é o próprio trabalhador. A empresa vai ter que despender finanças, mas o trabalhador ali é que vai viver com aquela limitação. Então, a gente percebe que o desconhecimento das consequências é muito grande. Inclusive, eu não sei se vocês já chegaram a ver, o Tribunal em São Paulo, TRT2, eles tiveram que fechar os corredores, que em razão do esgotamento dos servidores públicos, eles estavam subindo nos andares lá em cima e se jogando. No TRT2 isso, que é a coisa mais absurda. Um servidor público que ganha salários, a gente sabe que é acima de 10, 15, 20 mil reais, se matando no próprio trabalho. Olha para você ver a importância aí. Você vê a importância. Se for considerado um acidente de trabalho,
consequentemente pode gerar, inclusive, pensão por morte acidentária. Hoje, com a reforma da Previdência, 2019 para cá, em novembro de 2019 para cá, os óbitos que não têm relação com o trabalho têm uma redução de média de 40% no valor da pensão por morte. Então, se for provado que houve uma fatalidade por consequência de alguma pressão e tudo mais, e essa pessoa veio a falecer por consequência do trabalho, vai gerar pensão por morte acidentária, será 100%. E isso vai trazer reflexo para uma geração inteira. Às vezes tem filho pequeno, e as pessoas, não sabem, não é orientado. Aquele trabalhador morreu por consequência do trabalho, vamos provar. Sai de uma aposentadoria, de uma pensão por morte de 1.600, salta, vai para 2.500, 3.000. E essa pensão por morte, ela traz conforto e segurança para os filhos menores, muitas vezes, estudo para os filhos, conforto para a viúva. E isso é desconhecido, né? Exatamente. E a importância de uma legislação previdenciária e trabalhista forte, né? Exatamente. E justamente traz esse bem-estar e esse conforto Exatamente. Essa segurança, né? Que você trouxe. A gente entende a questão dos microempresários, né? Dos pequenos comerciantes, pequenos empresários, a gente entende as dificuldades. Porque eu vou falar para você, a pessoa quando fala para mim que é comerciante e empresário, fala assim, é corajoso. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E a gente vê que ele acaba deixando em segundo plano, em terceiro e quinto plano, a questão de uma assessoria jurídica, que ele acha que é caro. Mas essa é a questão, André, que a gente se depara muito, é aquela ideia, tanto quanto o empregado quanto o empregador. Comigo não vai acontecer. Ah, sim. E aí, depois que acontece, que a pessoa, né, fala, nossa, poderia ter feito e não fiz. Então, a gente percebe que, se eu pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo, para quem está acompanhando a gente, com você pode acontecer, comigo pode acontecer, com todos nós podemos. Então, se você tem como, tanto como trabalhador, como empresa, se precaver de determinada circunstância, faça. Tomem conhecimento, busquem, porque é isso que vai ajudar você a evitar alguns prejuízos que, na grande maioria das vezes, é você que vai amargar sozinho. E aí não tem dinheiro que pague, né? Isso aí. Então Exatamente. Exatamente. Saúde não tem preço, né? Não, mas o barato vai sair caro. Muito caro. Vai. E aí sai, porque aí tem que pagar o dobro, né? Vem aquela questão. Porque a partir do momento que a pessoa quer continuar no negócio, se ela não tiver o problema agora, mais à frente ela vai sofrer algum problema. Voltando. Então a questão de orientação é para crescer com coerência. Porque se ela não tem o problema agora, um dia ela vai ter. Olhando uma assessoria trabalhista, uma assessoria trabalhista voltada para os pequenos e microempresários, como o Fernando disse bem, é a possibilidade desse negócio crescer com responsabilidade, entendeu? Crescer com responsabilidade, diminuindo eventuais passivos trabalhistas que sairiam muito mais caro do que uma assessoria. Né? Exatamente. Sim. Imagine um acidente fatal. Nossa, exatamente. Fecha uma empresa. Exatamente. Bom, exatamente. Pessoal, nós já estamos chegando aqui quase 1 hora de live e eu agradeço, né, vocês aí por despender um tempinho para a gente bater um papo sobre esse tema que é muito importante. É um tema que eu acho que todo mundo poderia ter um contato, ao menos ainda aqui de forma rasa, mas ter um contato para ter noções. Né? Eu acredito que a gente possa contribuir sempre com alguma coisa, com alguma dica. Algumas pessoas comentou aqui, né, que foi a vítima de assédio no trabalho ou também caiu, né, nessa cilada de querer ser melhor que o patrão. Então, eu acho que todo esse aspecto que a gente trouxe de reflexão é interessante. Eu agradeço ao Luiz Fernando, ao André e ao Dr. Denner também. E que essa semana fique aí de alerta para todos, né? Porque acidente de trabalho pode acontecer e a gente pode ser vítima daqui a pouco disso. Então,
fazer uma reflexão de vez em quando sobre esses temas é de extrema importância, né? Eu espero que futuramente façamos aí outras lives, outros bate-papo, né? Porque o assunto é muito longo, é muito extenso, ele é fracionado, tem questão do auxílio-doença, auxílio-acidente, a questão trabalhista. O que a gente fez aqui foi tentar, de alguma forma, orientar as pessoas, né? Passar um pouquinho de informação, né? Sim. Eu agradeço também a oportunidade de estar participando dessa live. E assim como o Dr. André, eu espero que haja mais oportunidades da gente estar trazendo esclarecimento e informações úteis, tanto para o trabalhador, como principalmente para o pequeno e para o microempreendedor. Como foi dito aqui, o grande empresário ele tem uma assessoria jurídica robusta, geralmente, forte. Mas o pequeno e o microempreendedor, ele já não goza desse privilégio. Exatamente. Na maioria das vezes. Então, é importante a gente estar dialogando e trazendo essa informação para o público para que fique bem gravado, fique bem claro na mente de cada um o direito e o dever que se relacionam aí, principalmente nesse caso de acidente de trabalho. É isso aí. Obrigado pela participação, pelo convite. Sempre que eu puder contribuir em alguma coisa, estou à disposição para participar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam aí esse bate-papo. A live vai estar gravada, vai estar no nosso perfil. E qualquer dúvida, nós vamos estar sempre publicando aqui nas redes sociais, buscando esclarecer, porque o nosso objetivo, né, na advocacia é trazer o conhecimento para a população e que isso possa ajudar diretamente e indiretamente no seu trabalho. Obrigado, Perfeito. pessoal. Um abraço. Valeu. Até mais. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Abraço. Boa tarde, pessoal.